Tudo começou há uns meses, quando resolvi arranjar uma alternativa a este compressor. Este compressor trabalha bem, tem, no entanto, digamos, dois inconvenientes. Um deles é o barulho. Ele faz um barulho ensurdecedor e uma vibração tal que, quando arranca, faz saltar as pedras da calçada. O outro inconveniente é que a pressão que ele consegue colocar no recipiente não é muito alta, o que obriga para determinadas coisas a ter um caudal de ar um bocado alto. O resultado é que esse caudal de ar muito alto faz com que se espalhe tudo quanto é lixo por todo lado. Portanto, quando se sopra um bocado com aquele compressor, com o ar daquele compressor, o que acontece é que o caudal tem que ser um bocado alto para colmatar a falta de pressão. A escolha recaiu sobre um traste que eu tinha ali no quintal, que, devidamente adaptado, serviu perfeitamente para aquilo que eu pretendia. O problema que eu tive com o compressor, que nessa altura resolvi usar, foi que ele não arrancava. O compressor não arrancava, ou quando arrancava, arrancava mal. Investigando um pouco o que é que se passava, descobri que o relé de arranque do compressor não trabalhava em condições. Estava estragado, estava velho e talvez fosse por causa disso que ele estava encostado à parede há muito tempo. O relé de arranque desse compressor era um relé de arranque do tipo térmico e eu não consegui arranjar outro relé de arranque idêntico e tive que partir para outro processo. Acabei por arranjar então um relé de arranque deste tipo, que, não sendo térmico, servia hipoteticamente para resolver o problema. Acontece que este relé, retirado aí de umas catacumbas das coisas velharias, não servia exatamente para aquele compressor. O que acontecia era que eu aplicava lá o relé tal como ele estava e o compressor não arrancava. Para se perceber para que serve o relé de arranque, há que saber que todos os motores elétricos, quando arrancam, consomem uma quantidade enorme de energia elétrica. Portanto, o momento de arranque é uma altura crítica que obriga os motores a consumirem bastante energia elétrica. Digamos, estamos a falar em 6 a 8 vezes o normal, durante períodos que variam entre meio segundo, 1 segundo, enfim, valores deste tipo. Além desse efeito de excesso de consumo, há um tipo de motor, que é o motor monofásico do rotor em curto-circuito, e quando se fala em rotor em curto-circuito, isto não tem nada de mal, é mesmo assim. Esse tipo de motor tem, em alguns casos, não é em todos, mas nos casos em que ele trabalha melhor, tem um inconveniente. É que o motor, quando tenta arrancar, não sabe para que lado é que há de arrancar. Portanto, o motor trabalharia se o empurrassem, se, digamos, lhe dissessem se arranca a rodar para um lado ou se arranca a rodar para o outro. Para conseguir resolver esse problema, esses motores têm uma bobina auxiliar, que é a bobina de arranque. Eles têm, portanto, dois sistemas de bobinas, o sistema de bobinas de trabalho e o sistema de bobinas de arranque. E o que se passa para conseguir fazer funcionar este motor é que, para além da bobina de trabalho, é preciso, durante algum tempo, durante um curto espaço de tempo, meio segundo, 1 segundo, etc., é preciso ligar a bobina de arranque durante um bocadinho, de forma a que o motor perceba para que lado é que tem que arrancar. Depois de arrancar, ele continua a trabalhar sem problema, mas até lá ele tem que levar, digamos, um empurrão da bobina de arranque. Então o que se faz é arranjar um sistema que, durante um bocadinho de tempo, liga a bobina de arranque e a desligue de seguida. O desenho que aqui está é um desenho em que o relé de arranque pretende ser estas 3 peças. Vamos imaginar que este é a bobina do relé de arranque e este são os contactos do relé de arranque. Portanto, o contacto fecha assim, abre assim. Ok? Ora bem, quando o motor está desligado e é aplicada a determinado momento a corrente elétrica ao motor, e portanto falta aqui uma ligação, é aplicada a corrente elétrica ao motor, o que acontece é que inicialmente este contacto está aberto e a corrente elétrica estabelece-se através da bobina de trabalho e através do relé de arranque. Essa corrente não consegue fazer arrancar o motor, pela simples razão de que o motor não sabe para que lado é que há de arrancar. No entanto, o facto do motor
consumir muita corrente no momento do arranque. E o facto dele de todo não conseguir arrancar durante um bocadinho faz com que a corrente que atravessa a bobina, e esta também, a bobina do relé de arranque, seja suficientemente alta para haver aqui um campo magnético que puxa o contacto na direção da outra metade do contacto. Ou seja, portanto, este contacto fecha por via da força do campo magnético que se forma nesta bobina. Nessa altura, a tensão que vem deste lado atravessa o contacto, vai alimentar a bobina de arranque, que permite ao motor começar a trabalhar. Mal o motor começa a trabalhar, portanto, ele começa a acelerar e rapidamente o consumo da bobina de trabalho diminui. Diminuindo o consumo da bobina de trabalho, diminui a corrente que atravessa esta bobina e o campo magnético que se forma nesta bobina já não é suficiente para manter o contacto fechado e o contacto abre, libertando a bobina de arranque. Ou seja, portanto, a bobina de arranque é desligada pouco tempo depois do motor começar a ganhar balanço. A partir daí, o motor trabalha bem, apenas com a bobina de trabalho, a de arranque já não é necessário. Na fase inicial em que eu instalei este relé, o que acontecia era que portanto, o relé nunca acionava a bobina de arranque. Portanto, o relé não era daquele compressor, era um relé qualquer. A corrente que atravessava esta bobina, ou a bobina era a bobina não apropriada para fazer acionar este processo. E, portanto, eu resolvi desmanchar a bobina e rebobiná-la. Ao desmanchar a bobina, contei as voltas do fio que cá estava. E percebi que ele tinha exatamente 35 voltas de arame um pouco mais grosso do que este que aqui está. Eu não tinha na altura outro arame, este é um pouco fino, mas agora já tenho aí um pouco mais grosso. Bom, assim um bocado o cálculo a olhómetro, como se costuma dizer, eu resolvi com este fio que aqui está. Atenção que este fio que aqui está não é apenas fio de cobre, é fio isolado. Portanto, este fio parece apenas cobre, mas ele tem um isolamento à volta do cobre, portanto é fio isolado. Eu experimentei colocar 100 voltas aqui à volta. Portanto, 100 voltas eu suspeitei que era um valor demasiado alto, mas enfim, a ideia era experimentar para ver o que é que acontecia. E portanto pus 100 voltas, bobinei as 100 voltas, liguei o motor e o que acontecia era que, de facto, ele atracava o contacto, só que depois não o largava. Ou seja, a bobina tinha espiras a mais e o campo magnético mantinha-se suficientemente forte mesmo depois do motor arrancar. Perante esse facto, resolvi então ir retirando voltas ao bobinado que eu tinha aqui feito. Portanto, comecei por 100 espiras, passei para 80, a coisa continuava, passei para 60, a coisa continuava, mas quando cheguei às 50 o motor pareceu começar a trabalhar. E de facto, ele trabalha há uns meses assim. No entanto, quando está frio, continua a acontecer o tal fenómeno que é o de o motor tenta arrancar, esta bobina, o contacto fecha, a bobina trabalha, mas depois o contacto não abre imediatamente. Portanto, mantém-se atracado e quando ele se mantém atracado já com o motor a trabalhar, o que acontece é que esta bobina é um estorvo. E portanto, sendo um estorvo, acaba por fazer disparar uma outra proteção, que não está aqui, mas é a proteção térmica, digamos, ao próprio motor e ele acaba por parar, e ainda bem. A ideia agora é retirar este fio, que tem neste momento 50 espiras, portanto 50 voltas de fio aqui à volta, é retirar este, pôr um fio um pouco mais grosso, que está aqui numa outra bobina, e experimentar apenas com 45 espiras para ver o que acontece. Eu suponho que esteja muito próximo do valor ideal e vou tentar pôr este fio um pouco mais grosso e apenas 45 espiras. A primeira coisa a fazer é desligar as pontas da bobina. Para isso, pega-se no ferro de soldar, põe-se algum estanho na ponta do ferro de soldar para manter limpo. E agora há que remover as pontas aqui da soldadura. Esta está bastante apertada. Ok. Retirar o fio velho, o fio que se vai substituir. Okay.
Serão 45 voltas, portanto. Ora bem, 45 voltas já estão bobinadas. 45 espiras de fio de cobre isolado. É preciso agora remover aqui um bocado do verniz, que aliás não é fácil de remover. Ele é muito duro e é um bocado difícil de remover. Vamos usar aqui um X-Acto com algum cuidado, ver se conseguimos raspar o verniz da superfície do condutor. Este é um condutor de 0,6 mm de diâmetro. O que estava cá, salvo erro, era 0,45. Não é a secção, é o diâmetro. Uma ponta já está. Vamos à outra. Nota-se ali pela cor. Aqui está um bocadinho mais torrado do que ali. Aqui é mais... o amarelo mais escuro e o amarelo mais claro, portanto aqui o cobre está nu. Aqui ainda não, vamos raspar o isolamento. Ok, agora é só enrolar aqui um pouco, vamos tirar aqui o excesso de solda, há aqui muita solda. E aqui a mesma coisa. Este já está. Por estes orifícios que se vai encaixar o relé no compressor. Ora bem, ele arrancou sem problema. Agora vamos ver amanhã se ele volta a arrancar sem problema. Ele agora estava frio, já estava parado há umas boas horas. De qualquer forma, vamos ver se amanhã
como ele volta a fazer a fita que fazia habitualmente na primeira vez que era ligado. Eu, portanto, bobinei 45 espiras no relé de arranque. Caso sejam espiras a mais ainda, é fácil retirar espiras, é só enfim, desenrolar algumas, é mais fácil do que colocar espiras a mais. Portanto, se ainda houver problemas, tiro mais 3 ou 4 e depois veremos como param as modas.